Olá pessoal, segunda parte da nossa aula, continuando o nosso tema dos direitos fundamentais, direito à vida e direito à saúde, nós voltamos para os pensadores do nosso tempo. Há dois pensadores que merecem um destaque especial quando o tema é direitos fundamentais. Esses pensadores, um eu já falei, o próprio Norberto Bobbio, responsável pela expansão desse tema na área jurídica, mas houve uma grande pensadora do século XX que também foi responsável por essa discussão das bases dos direitos fundamentais dentro da estrutura dos estados. Ela foi a Hannah Arendt. Ela, no seu livro A Origem do Totalitarismo, A Condição Humana e Ashma em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, ela discutia os fundamentos de um Estado que adota como base uma lei que permite a desonra humana, que permite que o ser humano seja colocado a res do chão por base de uma ideia de legalidade, de estatalidade. Ela questiona os fundamentos da ética humana através da ideia dos Estados liberais. O Norberto Bobbio, ele escreveu da sua grande obra, mas tem alguns textos extremamente importantes para o desenvolvimento dessas ideias nas estruturas do Estado. E por que eu estou tão preocupada com o Estado? Porque o direito é a linguagem de comunicação do Estado com o cidadão. Quando o Estado não aceita determinados parâmetros, o direito refletirá isso. E quando o direito reflete, dando legitimidade de força ao Estado, certamente as nossas vidas serão afetadas. Então o Bobbio, quando ele fala do Estado, governo e sociedade, o futuro da democracia, do fascismo à democracia, liberalismo e democracia, a era dos direitos, em que combina com o livro A Era dos Direitos, no fundo ele faz uma análise filosófica e sociológica do que se considera direito humano fundamental. E uma vez considerando o direito humano fundamental, o que podemos fazer para garanti-los. Uma última pensadora do nosso tempo, que faleceu recentemente, infelizmente faleceu no ano 2019, é a Agnes Heller. Ela era também uma filósofa muito importante da contemporaneidade e ela discutia, assim como a Hannah Arendt, o problema do totalitarismo nos estados. E ela apontava para uma questão muito importante, né? Que era a nova escalada da tirania. Ela é uma das grandes pensadoras dos tempos modernos que analisava os governos vigentes, os governos do nosso tempo. Em especial, ela analisava a questão da Hungria. Então, ela falava da escalada da tirania, da nova tirania, que não é exatamente a tirania de Hitler, mas que ela tem alguns aspectos que nos chamam para um caminho que a humanidade já trilhou e que não foi bom. Porque elas eram tiranias que não se identificavam com tiranias e muitas vezes, aos olhos de nós cidadãos, não parecem tirania. É uma nova forma de dar feição democrática àquilo que é tirano. O tirano é eleito, reeleito, constantemente reeleito, e se vangloria de fazê-lo através de um processo democrático. Então seria o que se chama de democracia iliberal, em contraposição àquela democracia pós-Revolução Francesa, conhecida como democracia liberal. Essa democracia, ela é fruto de uma votação majoritária, né? Mas ela é iliberal, porque ela não garante os direitos fundamentais. Não há garantia de direitos humanos, nem pluralismo de ideias é permitido, se baseia no nacionalismo étnico, né? E é a passagem de uma sociedade de classe para uma sociedade de massa. Quem foi falar dessa sociedade de classe e essa sociedade de massa? Já chegaremos nesse binômio de Foucault, falaremos já neles. O desaparecimento progressivo de partidos políticos tradicionais, uma descrença na política como forma de intermediação de conflitos sociais, e você desconfigurando a política, você começa a personalizar as saídas, né? A política não sendo uma saída, pessoas passam a ser a saída, e este é o caminho da tirania que ela abordava. Então, se a gente pegar a literatura também do século XIX, de José Ortega y Gasset, e de Michel Foucault, um falando sobre o homem-massa e o outro falando sobre o panóptico, né? O que era esse panóptico do Michel Foucault? Era exatamente a visão de um Estado extremamente policial e que, ao invés de garantir os direitos fundamentais, ele era um vigilante permanente da ação do indivíduo. Não é o Estado garantidor das liberdades, é o Estado que
é o ditador das suas ações. Então, a mistura da ideia do José Ortega y Gasset e do Michel Foucault nos chama a uma ideia, junto com os outros pensadores, a uma ideia de tirania democrática, o que é extremamente perigoso, né? Porque uma ditadura tradicional, ela se apoiava em classes, né? A ditadura tradicional, pense na ditadura de Vargas, Mussolini, o próprio Hitler, era uma ditadura que se apoiava em classe. No novo tipo de tirania, ela se apoia na sociedade de massa, naquela massa amorfa, grande, que precisa de alguma forma ser conduzida. O José Ortega y Gasset chamava a atenção da imprensa como uma forma de condução. Hoje a gente tem as tecnologias e as mídias sociais como uma forma muito mais eficiente. Você jogar uma falsa notícia com aparência de veracidade na mídia social, você é capaz de fazer uma revolução num país. Você não precisa mais da mídia regulada e regulamentada para isso. Então, a sociedade de massa, ela não determina que o governo seja tirano, mas ela torna mais fácil a eleição de tiranos, porque ela é baseada em ideologias contrapostas. Isso representa um risco para a garantia dos direitos humanos. Talvez a gente não perceba isso, o quanto se colocar em posições antepostas, enquanto não compreender, né, ter o aspecto da oitiva ativa e da comunicação não violenta é importante para que a gente garanta os direitos fundamentais, os direitos humanos de todos. Não só o meu, mas de quem pensa diferentemente de mim. E eu vou ler para vocês um texto que parece que foi escrito no editorial do jornal de ontem. Ao final da leitura eu vou dizer quantos anos tem esse texto e em que contexto ele foi escrito, né? É característico do nosso tempo o predomínio da massa e do vulgar. Mesmo na vida intelectual, que por sua própria essência requer qualificação, nota-se o triunfo do pseudo-intelectual desqualificado. A massa atropela tudo que é diferente, individual ou egrégio, qualificado e seleto. Ela não quer isso. Quem não é como todo mundo, quem não pensa como todo mundo, corre o risco de ser eliminado. Esse texto foi escrito pelo José Ortega y Gasset, num texto maravilhoso que se chama A Rebelião das Massas. Foi escrito em 1920, quando todo o caldeirão da Segunda Guerra Mundial se colocava. A gente pode pegar esse texto e olhar para nós hoje em dia. A intolerância é o diferente, a intolerância é o que não é massivo, a ideia de que uma figura é mais importante do que a discussão política coletiva. Então, esse caminho a humanidade já percorreu. Esse texto é um texto espetacular, eu vou deixar disponível para vocês no Drive da Disciplina, e é uma perspectiva importantíssima para a gente compreender como garantir direito à saúde está ligado a garantir o pacote de direitos fundamentais. Não tem como a gente pensar num Estado que garante direito à saúde e os senhores vão trabalhar com organizações de saúde sem pensar que esse direito à saúde está num contexto de um pacote que não pode ser indissociado. A gente não pode abrir mão de uns e privilegiar outros. Os direitos fundamentais são um bloco do qual não se permite o regresso, né? Essa é uma das bases, inclusive, da teoria dos direitos fundamentais. Uma frase muito bonita do Norberto Bobbio diz o seguinte: sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia. Sem democracia não existe condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos. A gente caminha para a barbárie. Então, o direito, ele vai reconhecer e eventualmente proteger os direitos humanos, né? A gestão pública, os meios da administração e da gestão é a via pela qual as políticas públicas que foram reconhecidas como importantes pelo direito são transformadas em serviços públicos. E aí a gente tem uma entrega efetiva do Estado. Então essa tríade, né? Reconhecimento pelo direito, planejamento pela gestão e entrega efetiva pelo Estado é a base para a garantia de qualquer direito humano fundamental. Dentro dessa noção, a gente passa para a terceira parte da nossa aula, que é uma análise rápida sobre as políticas públicas. A teoria das políticas públicas não podia ficar
parada diante de tantas alterações que ocorriam e continuam ocorrendo na esfera da vida como ela é, na esfera da sociedade. Se o direito teve de correr atrás e reconhecer determinadas garantias dentro dos textos constitucionais, dos tratados internacionais, como que a teoria da política pública iria ficar para trás? Não podia. E essa teoria da política pública, ela se divide em duas grandes escolas. A escola europeia e a escola americana do estudo das políticas públicas. A escola europeia, ela foi inaugurada por um grande pensador do século XX, que certamente os senhores conhecem, já ouviram falar pelo menos, que é o Max Weber. Ele foi o grande responsável pelo nascimento do estudo das políticas públicas e de uma escola de políticas públicas europeia. Qual que era o foco da escola das políticas públicas europeia? Era o reconhecimento do Estado, né, da teoria do Estado como um motor para a entrega dos direitos. E a escola norte-americana, no que ela se diferenciou? A escola norte-americana, ao invés de trabalhar as grandes categorias do estudo da teoria do Estado, ela começou a trabalhar as grandes categorias do estudo do governo. Vocês conseguem compreender que a nossa formação de Estado do século pós-Revolução Francesa e esse Estado do século XX é um Estado que divide-se entre atribuições de Estado e de governo? A de Estado, eu estou falando basicamente das relações políticas, né, do Estado com os outros países, com os outros Estados, com as organizações internacionais e das relações políticas do Estado com o cidadão. Direito de votar, de ser votado, das grandes decisões políticas do Estado. Quando eu estou falando de governo, eu estou falando o seguinte: põe em prática aquilo que a legislação diz que é direito das pessoas. Eu estou começando a falar de organizações. Eu estou começando a falar de organização pública. Eu estou começando a falar de administração pública. Quem entrega o serviço público para o cidadão é a face do Estado política ou é a face do Estado governo? É a face do Estado governo, em que tem uma série de estruturas organizadas para um determinado fim. Que fim é esse? A entrega do serviço público. A partir de que parâmetros? Dos parâmetros da lei, que foi estabelecido no aspecto político do Estado. Dentro dessa ideia, vamos caminhar agora para a teoria norte-americana, né, de políticas públicas. Vamos pensar em governo, né, como materializar o serviço público, e agora vamos entrar especificamente aos pouquinhos no serviço público de saúde e deixar um pouquinho de lado os outros direitos fundamentais, mas sempre com aquela ideia que direito fundamental não se abandona. Direito fundamental, ele carreia todos juntos, andam todos juntos. Então, tem o Lasswell, que introduziu a expressão, né, de análise de políticas públicas. O Simon introduziu o conceito de racionalidade limitada para o poder público. Vocês vão vendo que vai ser uma sequência, uma cadeia de ideias que vai dar a noção que a gente tem hoje de organização pública prestadora de serviço, né? O Lindblom, ele questiona a ênfase no racionalismo que o Lasswell fala, né? E ele propõe a incorporação de variáveis subjetivas da racionalidade pública dentro do serviço público, que a gente não pode pensar o serviço público como uma coisa meramente objetiva, mas ela é uma organização que tem uma racionalidade subjetiva. O Easton, ele vai definir política pública como um sistema, uma relação entre formulação, resultado e ambiente. E a gente utiliza isso hoje intuitivamente, sem nem compreender a origem dessa ideia. Então, vários desses pensadores, e vocês vão ver no material de apoio, foram trazendo seus tijolinhos para essa ideia de política pública. Qual que eu gostaria de falar com vocês? Mais dois pensadores. O Lower, que ele foi quem formulou a ideia de que as políticas públicas podem ter caráter distributivos, regulatórios, redistributivos e constitutivos. As políticas públicas de saúde estaria na grande categoria de políticas redistributivas dentro dessa classificação que é colocada. E um último que eu quero chamar a atenção aqui na aula por vídeo, mas vocês terão acesso aos outros no material de apoio,
é um brasileiro, o Leonardo Sec, que fez um texto maravilhoso em que ele consolidou essas ideias, falando sobre o ciclo da política pública, que toda política pública ela tem determinados estágios para que ela seja caracterizada. E esse ciclo seria basicamente a definição de uma agenda, né, de escolhas. Muitas vezes essa agenda hoje ela está bastante influenciada pelo direito, porque a Constituição obriga determinadas agendas e você pode colocar, vamos dizer, alguns apetrechos a mais, mas a própria Constituição obriga uma ação estatal em muitos temas. A identificação de alternativas para a solução daquele problema que foi apontado na agenda escolhida, a avaliação das opções que foram apresentadas, a seleção dessas opções, a implementação e um ciclo final de avaliação. A gente tem muito medo de falar a palavra controle, né? Parece que é uma palavra punitiva, agressiva. No setor público ela vem com a carga muito pesada, como se controle fosse algo ruim, né? Controle em políticas públicas não é algo ruim, controle é algo necessário, mas se a gente pensa esse controle pelo aspecto da avaliação, para você retroalimentar o ciclo com melhores práticas e eventualmente corrigir erros e, por que não, eventualmente também punir alguns erros que passaram do mero teste de validade, mas caminharam ali pela área da ilegalidade, tá? A ideia de que campeou pelo mundo a partir dos anos 90, né, da necessidade de uma eficiência da ação estatal, isso se expandiu pelo mundo todo, não foi só o Brasil, isso foi no mundo inteiro, nos leva à discussão das correntes da Escola de Chicago, dentro dessa linha de pensadores norte-americanos que falam sobre um gerencialismo público e de um ajuste da função pública às necessidades sociais e quem sabe até uma diminuição das atividades estatais para que ele pudesse fazer bem aquilo para o qual efetivamente o Estado foi criado. Isso é uma discussão imensa que existe na literatura, certamente os senhores já se depararam com isso. Essa discussão também está na política e nas eleições. Há uma discussão sobre Estado mais ativo, Estado menos ativo, Estado com mais atividades, com menos atividades, mas a base de que é necessário o Estado ser transparente e apresentar resultados pela tributação que tira de nós, isso se tornou meio que uma unanimidade, né? Que o Estado não pode fazer qualquer coisa com o dinheiro que ele recebe. Ele tem de ser transparente, ele tem de ser eficiente e ele tem de nos dar os serviços públicos. Encerro aqui esse segundo bloco do nosso vídeo, nós passamos para o terceiro, onde nós vamos falar um pouquinho, dentro dessa discussão sobre o papel do Estado, do custo dos direitos. A gente já sabe que eles são importantes, a gente já sabe que a gente não pode abrir mão deles, a gente já sabe que o Estado deve garanti-los. Agora, quanto custa a garantia desses direitos fundamentais? E na área da saúde, esse é um tema importantíssimo. Cada vez mais os custos de saúde têm ampliado. Será que a gente pode discutir direito fundamental a partir do custo dele? Isso fica para o próximo vídeo. Te espero daqui a pouco.